Continuando a explicação, nós hoje vamos tratar da criação, mais em particular, depois de tratar de Deus Padre e da criação, dentro desse primeiro artigo do Credo, nós falamos sobre justamente da criação em geral, e agora nós vamos entrar em detalhes, ou seja, o que é que Deus criou. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é justamente as criaturas mais elevadas, que não somos nós, mas são os anjos. Pergunta de número 34. Quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Quem melhor falou dos anjos, aliás, em vários assuntos foi ele quem falou melhor, mas nesse caso em particular, ele realmente chegou a uma altura muito grande de excelência, né? Foi São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, como de costume, mas nesse caso ele foi tão preciso, o progresso foi tão grande, que ele é chamado doutor angélico, entre outros, por causa disso também. Porque ele tratou dos anjos como se ele fosse um anjo. Porque, de fato, havia uma espécie de connaturalidade, entre aspas, na medida em que São Tomás, embora não sendo anjo, ele vivia como anjo, na medida em que ele teve realmente uma graça extraordinária de chegar a um controle extraordinário dos movimentos sensíveis dele, né, etc. Tinha uma castidade fora do comum extraordinária, e isso favorecia justamente, né, a inteligência dele, que era excepcional, a justamente encarar essas questões de uma natureza que está acima da nossa, né? No caso, a natureza angélica. São Tomás de Aquino trata dos anjos na prima parte da Suma Teológica, na questão 50 e seguintes. Ele trata justamente dos anjos. É um verdadeiro tratado de angeologia, né? É muito aconselhável que se leia esse tratado, porque realmente a doutrina ele estabelece com uma precisão impressionante. São Tomás ensina justamente que os anjos são formas puras. Nos seres criados abaixo dos anjos, os seres criados sobre a terra, são todos compostos de forma e matéria. E no caso do homem, a forma é a alma, né? Pois bem, no caso do anjo, o anjo não tem corpo, ele é, como diz aqui o catecismo, ele é puramente espiritual. Ele é inteligente, mas ele é puramente espiritual. O que aumenta ainda mais a inteligência dele. Porque quanto mais imaterial, mais inteligente, né? E por isso mesmo ele é uma forma pura, consequência disso. Nós sabemos que o ser humano é uma espécie. Nós falamos a espécie humana, né? Então, eu sou um homem, ele é um homem, ele é um homem, ele é um homem, independente da diferença de sexo, de idade, de raça, etc., etc., todos pertencem à espécie humana. Abaixo da espécie vem os indivíduos. Aí sim, um indivíduo não é outro. Então eu sou um indivíduo, eu não sou ele. Ele, não é ele, etc., porque são indivíduos. Mas todos pertencem à espécie humana. Ora, no caso, justamente porque o que diferencia vem do lado da matéria. No caso dos anjos, eles não têm matéria, são formas puras. Então, consequência, cada anjo é uma espécie. Isso tem consequências que a gente não pode... se a gente for começar a meditar, são muito... prende consequências, digamos assim, né? Cada anjo é uma espécie. Não só cada coro angélico, dos 9 coros angélicos.
Mas cada anjo. E provavelmente são bilhões de anjos. Vejam só a riqueza da criação de Deus no caso dos anjos. A gente imagina anjo assim com aquela coisa meio caricatural, com aquelas asinhas, isso, aquilo. É quase uma caricatura. Mas tem espécie cada um? Uma espécie. Cada anjo é uma espécie. E cada espécie é do outro. Sim, justamente. O arcanjo é um outro coro angélico, certo? Agora, no caso aí, é uma diferença de espécie. E essa diferença é de um anjo para outro. A gente não pode avaliar isso. Mas como se fosse uma diferença, mal comparando, entre um cachorro e um gato. A diferença de espécie, não é diferença de indivíduo. Um cachorro é diferente completamente de um gato. Então, assim também, entre um anjo e outro anjo, a diferença é entre espécies, não é a diferença entre indivíduos. A tendência nossa é fazer diferença entre indivíduos. Considerar assim, sim. É considerar assim. Mas a diferença é muito maior. Só que nós não podemos avaliar essa diferença. Não temos condições. Mas é a conclusão que São Tomás chega a partir do exame da natureza angélica. Quer dizer que aquela imagem que a gente tem de anjo, forma de criança, forma de... Sim, isso aí são só imagens. A gente se vale de imagens para dar uma ideia dos anjos. Porque como são imateriais, nós não temos como dar uma imagem sensível de algo que não tem nada de sensível. Então a gente utiliza imagens. Então os anjinhos, bom, isso variou com o tempo. Inclusive, houve um certo exagero no Renascimento, colocar aqueles anjos todos gordinhos, aquela forma assim. Já os anjos mais antigos, não, eles são todos bem magrinhos, bem... Depois evoluiu para outras formas. Isso aí são formas que o ser humano se utiliza de uma maneira mais ou menos feliz para exprimir algo que ultrapassa a inteligência dele. Bom, A forma do anjo é humana. Por isso mesmo, porque não vai se usar uma forma de animal, não convém. Tem que se usar uma forma mais nobre. E a forma mais nobre que nós temos diante de nós é a forma humana. Mas não quer dizer que eles tenham forma humana, né? Então, para que fim criou Deus os anjos? Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido e para os fazer eternamente felizes. Esse é sempre o fim principal, que nós vimos na última aula da criação, que é a glória de Deus. Tudo que Deus criou é primeiramente para a sua própria glória, a glória de Deus. Nós não podemos aspirar à nossa glória, seria orgulho, seria vanglória, no caso. Não teria fundamento nenhum. Mas Deus criou tudo e ele pode aspirar à sua própria glória. Nesse caso não é orgulho. Por quê? Porque há um fundamento real. Deus é o ser por excelência, é o ser por si mesmo. Nós somos seres, nós recebemos o ser, mas nós não temos o ser por nós mesmos. E, portanto, no caso de Deus, ele pode dizer, eu sou o maior, eu sou o grande, eu sou onipotente. Deus pode dizer isso, nós não. Nós seria uma estupidez, uma vanglória. Por isso, todo aquele que diz, eu sou grande, eu sou inteligente, ser humano, é vanglória, é vaidade, é tolice. Mas para Deus, não. Então, Deus criou tudo para a sua glória. Inclusive os anjos, de uma natureza tão superior a nossa. Os anjos se riem de nós. Eles acham a gente seres muito próximos de animais. Para os anjos, a gente não é grande coisa. Mas os anjos também estão subordinados a esta glória, a dar esta glória a Deus. Então, aquela coisa tem passagem quando o Cristo é motivado por Pilatos. Cristo fala a Pilatos que foi Deus que deu aquele poder para Pilatos. Quer dizer que é a mesma coisa para todos nós, soldados, Deus é que nos dá os dons, que nos concede as graças, possibilita determinadas. Sim, claro. Que tudo recebemos de Deus. Né? Que forma e que figura têm os anjos? Os anjos não têm forma nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos, criados por Deus para subsistirem, sem terem de estar unidos a corpo algum. Isso já foi explicado. Né? Por que então se representam os anjos com formas sensíveis? Representam-se, por quê? Primeiro, para auxiliar a nossa imaginação,
porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos na Sagrada Escritura. Foram os anjos todos fiéis a Deus? Aí entramos no drama angélico, digamos assim. Os anjos não foram todos fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser iguais a ele e independentes do seu poder. E por este pecado foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Como se chamam os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Os anjos excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno chamam-se demônios, e o seu chefe chama-se Lúcifer ou Satanás. É toda a história da infidelidade dos anjos. Os anjos foram criados em graça como os seres humanos. Mas, assim como para os homens, também para os anjos, antes dos homens, claro, eles passaram por uma prova. Passaram por uma prova. Uma prova em que Deus exigiu deles fidelidade. Fidelidade. Essa prova foi certamente um instante. Não foi como no caso do homem, que demorou algum tempo. Os homens estão no tempo, os anjos têm uma dimensão muito mais elevada em relação à nossa, e portanto a prova deles durou certamente muito pouco tempo. Se discute até hoje qual foi o motivo dessa prova. Não se tem uma certeza, não há, que eu saiba, não há nada definido a respeito disso. Qual foi a prova dos anjos? Se discute. Uns pensam que os anjos, alguns anjos, vários anjos, se rebelaram porque não aceitaram a encarnação do Filho de Deus. Porque foi-lhes revelado, quando eles estavam, aos anjos, quando eles estavam no estado de prova, que Deus não pararia ali naquela criação só dos anjos, ele criaria os homens. E que os homens seriam infiéis e que Deus, para salvá-los, se encarnaria, tomaria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tomaria a carne humana, se transformaria, seria o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. E aí havia um problema, quer dizer, problema, entre aspas, para os anjos, né? Para os anjos soberbos, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus acima dos anjos. E homem. Como homem, ele está, enquanto homem, abaixo dos anjos. No sentido de que a natureza humana está abaixo da natureza angélica. E como eu disse aos senhores, o anjo deve se rir dos homens. Porque o anjo é por espírito, não tem nenhum problema com relação a todas essas dificuldades que o ser humano tem. Então os anjos, a gente vai adorar um ser humano, verdade que não é um ser humano que é Deus, mas um ser humano. Então, os anjos soberbos só olharam o lado menos elevado da natureza humana e não quiseram se submeter a isto. Claro, eles tinham que adorar Jesus Cristo, que é Deus e homem, mas eles sentiram repugnância por causa da soberba e por isso vários se rebelaram. Nós não sabemos também o número. Há quem diga que foi um terço dos que se rebelaram. Bom, não sei. Mas se diz que um dos motivos foram esse. São Tomás de Aquino, ele opina que foi antes porque esses anjos, eles olharam mais para a sua própria excelência do que para a excelência de Deus. Eles se comprazeram na sua natureza e recusaram a graça de Deus. Porque como eles estavam no estado de prova, mas eles estavam numa felicidade e numa elevação muito grandes. Então eles se comprazeram naquela elevação de tal maneira que eles recusaram a graça que ainda havia para completar o seu estado. Então foi uma espécie de pecado de liberalismo, entre aspas, ou de naturalismo. Eles quiseram a sua própria excelência e rejeitaram a excelência da graça divina. E por isso também acabaram caindo e sendo precipitados no inferno. São hipóteses. De qualquer maneira, o motivo foi a soberba. Em um ou outro caso. Como diz o catecismo. Não existia. Sim, o inferno não existia. Foi criado para isso mesmo. Foi criado ou eles criaram? Sim, eles criaram. Não, foi criado por Deus, porque é um lugar.
Foi criado por Deus para que os anjos fossem encerrados ali. Então, esses anjos se tornaram demônios. Atenção, o demônio não quer dizer que ele mudou a natureza. Ele continuou sendo um anjo. O demônio é um anjo. Os demônios são anjos. Eles guardam essa excelência da natureza deles, essa superioridade, ainda como demônios. Embora tudo isso desviado, tudo isso alterado. Uma maneira que nós não sabemos bem conceber, já que nós também não temos condição de conceber a natureza angélica. Como eu disse, a diferença enorme de cada anjo para um é uma espécie, uma coisa difícil para nós. Mas, de qualquer modo, nós podemos estabelecer que os demônios ainda conservam grandes poderes, que estão, evidentemente, subordinados de uma maneira disciplinada, férrea, à vontade de Deus. O demônio não faz nada que Deus não permita. Mas quando ele faz, ele pode fazer coisas realmente estupendas. E daí o cuidado que nós temos que ter para distinguir entre os milagres divinos, os fenômenos divinos, e os fenômenos diabólicos, porque às vezes aparecem semelhanças impressionantes, como o caso de possessões que o sujeito vai voando não sei quantos metros, vai parar. Parece um santo faz a mesma coisa, pelo poder de Deus, mas ele faz a mesma coisa também, o possesso, pelo poder do demônio. O demônio vai lá, se aposta e leva o sujeito lá, para cá, leva até o teto da igreja, depois volta. Coisas impressionantes. Né? A gente só pode distinguir isso usando outros critérios, e não somente o aspecto maravilhoso, impressionante, porque parece a mesma coisa. Bem, mas veja bem, vamos deixar as perguntas para depois. Eu vou expor, porque senão um ou outro. Depois que eu fizer a exposição, eu deixo espaço para todo mundo perguntar. Bom, os demônios podem fazer-nos algum mal? Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Por que nos tentam os demônios? Os demônios tentam-nos pela inveja que nos têm e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação, e por ódio a Deus, cuja imagem em nós resplandece. E Deus permite as tentações, a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. O demônio tem justamente essa atitude. A atitude inicial, fundamental, é o ódio. Ele tem ódio a Deus. O pior pecado que existe é o ódio a Deus. É o que realmente nos aproxima mais do ódio demoníaco, do demônio, é esse ódio a Deus. Ele tem ódio a Deus, porque ele foi expulso por Deus, ele se revoltou primeiro já, e ele foi expulso. Então ele tem um ódio de vingança, uma vingança que não será nunca realizada. Então isso eterniza o estado dele. E não nos esqueçamos que o demônio ele tem uma maneira diferente de agir da nossa. Nós vamos por partes, por raciocínios. Né? Então nós temos essa possibilidade de ir para frente e depois dar para trás. O demônio não. Uma vez que ele chegou a uma conclusão e ele aderiu àquilo, terminou. Porque ele vai direto nas coisas. A inteligência dele é muito superior. Não tem que passar por intermediários, fazer raciocínios. O demônio não faz raciocínios, ele intui a coisa. Então ele tirou aquela conclusão e ele foi estabelecido naquele estado. Eternamente ele tem aquele ódio a Deus. É um ódio em relação a Deus e em relação a nós a inveja. A inveja justamente aproxima muito do demônio. São dois pecados muito tristes, o ódio a Deus e a inveja. Se eles existem no homem, aproximam o homem do demônio. O que é inveja? É bom explicar isso, porque tem muita gente que pensa assim, existem dois tipos, uma inveja benigna, entre aspas, e uma inveja maligna. Então, a inveja benigna, entre aspas, é a chamada emulação. Alguém vê o sujeito lá com uma Ferrari 0 km, isso, aquilo. Rapaz, o sujeito era pobrezinho, rapaz, começou trabalhando, desenvolveu, economizou, e não era político, mas ele tentou na vida, trabalhou, deu certo lá no negócio, isso, aquilo, pegou e enriqueceu. Mas acontece isso. Ele chegou a esse cara e agora está lá com aquele carrão, isso, aquilo, 2 casas, isso, aquilo. Aí o sujeito olha, rapaz,
E o que é que ele fez? Ele trabalhou, ele se esforçou, ele fez isso, fez aquilo, tudo honesto. Então, eu vou fazer isso também. Para ver se pelo menos não chegar a ter uma Ferrari, eu tenho um carrão novo aí, qualquer desses aí, vou trabalhar para fazer isso. Então, ele fica se esforçando e dedica a vida dele a isso, quer dizer, ele é uma espécie de inveja, mas é uma inveja benigna, entre aspas. Quer dizer, ele simplesmente viu o bem do outro e viu, eu vou fazer a mesma coisa para chegar lá. Bom, não é lá muito aconselhável o sujeito passar a vida toda só para ganhar dinheiro, isso, aquilo, e a salvação dele. Mas não é, propriamente falando, um pecado grave, esse tipo. É simplesmente ele vê o exemplo e quer seguir. Mas ele não vai contra aquela pessoa. A inveja maligna é justamente a pessoa ver o sujeito com aquela coisa e ele se entristece. Mas ele se entristece... Obrigado. Ele se entristece porque o outro tem aquilo. Ele começa a ter até ódio daquele sujeito, porque ele tem aquilo. Aí realmente é diabólico. A coisa realmente é muito pior. Porque não tem, porque ele vai se entristecer porque o outro tem, ele conseguiu, bom. Mas não, ele fica, né? Quem é que diz isso? Acho que é Heródoto. Heródoto ou Homero, não estou bem certo. Acho que é Heródoto. Historiador grego. Antes de Jesus Cristo. Ele dizia que o invejoso, como é que ele diz? O invejoso seca por causa da gordura do outro. Ele vê o outro gordo e aí fica secando. Quer dizer, ele vê os bens do outro e fica secando de tristeza. Tem gente que tem esse sentimento. E acaba se voltando contra o outro, fazendo indireta, falando mal do outro. Começa a ter aversão ao outro. Esse pecado de inveja é que é justamente a inveja do demônio em relação a nós. Porque o demônio, o que é que ele vê? O ser humano, um pobre ser humano, próximo dos animais, tem que comer, que tem que dormir, que todas essas necessidades que o ser humano tem, que se suja, tem dificuldade, burro que só ele, tem que estudar para passar, fazer um raciocínio, 2, 3. Para eles, o demônio é muito mais elevado do que nós. Nós somos uns pobrezinhos. Pois bem, esses pobrezinhos têm a graça de Deus. E eu não tenho. Esses pobrezinhos podem chegar a ter a visão da essência divina e eu nunca vou ter. Então o demônio se entristece, ele se rói de inveja por causa do ser humano. Como é porque esse sujeito vai ter isso, esse sujeito tão lá embaixo e eu com essa natureza elevada estou aqui embaixo. Injustiça social. Vou fazer uma revolução, não serve a mim. Não vou servir. Tudo isso, esse estado de briga, de conflito, de inveja, de querer tomar o lugar, tudo isso tem fonte no demônio, porque está muito próximo da atitude do demônio. Então o demônio vai passar a história humana toda tentando levar os seres humanos para onde ele está. Note bem, por exemplo, nas pessoas, nos marginais. Drogados, traficantes, etc. Em geral, há um sentimento neles de que todo mundo é igual a eles. Eles gostam de dizer que a polícia é igual a eles. Bom, eu não nego que a polícia às vezes faça coisa muito errada, mas não é igual a eles. Mas eles têm essa maneira. Se você fala de não é igual a gente, é pior que a gente. Ele faz isso, faz aquilo. Às vezes até tem coisa verdadeira mesmo, mas a intenção deles é achar que todo mundo é igual a eles. Todo mundo é ladrão, todo mundo é isso, todo mundo é isso, tudo bem. Botar no lugar deles. É uma atitude também que parece com a do demônio. O demônio quer levar todo mundo para onde ele está, porque para ele não tem mais jeito, já está resolvida a coisa, por toda a eternidade. Mas os seres humanos não. Os seres humanos eles vão no tempo, com as gerações. Podem ir para o céu, mas podem ir para o inferno. Então eles vão, não, vai tudo para o inferno. E eles trabalham a vida toda para obter isso. Eles não ganham nada com isso. Eles sabem muito bem que eles não vão sair, não vão entrar no céu porque conseguiram botar mais gente no inferno, pelo contrário. No entanto, o ódio e a inveja leva a isso. E você pode ver em certas pessoas que têm muito ódio, que têm muita inveja, eles se destroem. É um negócio irracional, é burro, é louco, mas tem muita gente que vai por esse caminho mesmo. Vai por esse caminho. Como podemos vencer as tentações? Vencem-se as tentações com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. Essas três coisas que
é o beabá da vida espiritual, espero que todo mundo tenha e pratique, né? Que é justamente a vigilância, tudo começa por aqui. Você sai por aí na rua olhando para lá para cá, você vai ter tentações, evidente, hoje em dia nem se fala. Então, a vigilância, a oração, de onde se obtém o auxílio divino, e a mortificação, quer dizer, não adianta só rezar, mas é preciso sofrer, unir a Nosso Senhor com sabedoria, em geral consultando o diretor espiritual, né, para não fazer coisa que não possa, mas tendo essa disciplina que ajuda, dispõe o ser humano a rezar mais para obter o auxílio divino a fim de superar as tentações. Que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus chamam-se anjos bons, espíritos celestes ou simplesmente anjos. Que aconteceu aos anjos que se conservaram fiéis a Deus. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados em graça. Gozam para sempre da vista de Deus, amam-no, bendizem-no e louvam-no eternamente. Estão no céu, são os anjos bem-aventurados. Deus serve-se dos anjos como seus ministros? Sim. Deus serve-se dos anjos como seus ministros e especialmente confia muito dentre deles o ofício de nossos guardas e protetores. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda? Sim. Devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda. Honrá-lo, implorar o seu auxílio, seguir as suas inspirações e ser-lhe reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Quer dizer, Nosso Senhor se serve na vida sobrenatural de intermediários. É sempre assim, é como na criação, na ordem natural. Tudo é feito por intermediários. Deus não faz diretamente nada. Deus se vale de intermediários para a gente. Deus não vem com um prato de comida e nos dá para comer, não. Deus nos dá forças para trabalhar, inteligência para trabalhar, produzir, etc. E assim obter o alimento que também vem por intermediários. A terra, o sol, as plantas que nós comemos e animais, etc. Quer dizer, tudo é feito por intermédio de outros. São as chamadas causas segundas. Também, na ordem sobrenatural, Deus se serve e se serve assim dos anjos. Os anjos que foram confirmados em graça só querem servi-lo, é o contrário dos demônios, que só querem se revoltar. Os anjos só querem servir a Deus. Então Deus, bom, já que vocês querem me servir, eu ponho aí um para cada ser humano aí, vou espalhando, um para cada país. Os anjos têm, as nações têm anjos protetores. Nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, houve aparições angélicas antes da aparição de Nossa Senhora, e o anjo que apareceu se intitulava o Anjo de Portugal, e que alguns dizem que era São Miguel Arcanjo. Portanto, São Miguel Arcanjo seria o protetor de Portugal, uma nação que não é a maior entre as nações, muito pelo contrário, mas que tem um protetor de primeiro calibre, digamos assim, o próprio São Miguel, que foi quem comandou a reação dos anjos contra os revoltados comandados por Lúcifer. Né? Então, assim também as nações têm os seus anjos, as organizações, etc., podem ter também os seus anjos. E cada ser humano, nós sabemos, tem o seu protetor, o seu anjo da guarda, e por isso a grande utilidade de recorrer ao anjo da guarda, para que ele possa, ele que nos conduz, ele que muitas vezes pode afastar obstáculos, defender-nos de problemas aqui e ali. Né? Bem, passamos agora a outra criatura que é menos elevada e mais complicada do que o anjo, e cujo drama se desenrola, ele vai até o fim do mundo. O dos anjos já está decidido. Já está tudo decidido. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Já está decidido. Mas o drama dos homens, não. Ele é contínuo, ele vai até o fim do mundo, geração após geração. É muito mais complicado. Qual é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre é o homem. Quem é o homem? O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo. Então, ao contrário do anjo, que é só uma forma pura, nós temos forma e matéria, alma e corpo. E, como consequência,
Nós somos criaturas inteligentes, porém criaturas racionais. Ao contrário dos anjos que vão direto às conclusões, nós temos que passar por intermediários, fazer raciocínios, o que torna mais lenta a nossa percepção da realidade. Que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Não se pode ver nem apalpar a nossa alma, porque é espírito. Morre a alma humana com o corpo? A alma humana nunca morre. A fé e a mesma razão provam que ela é imortal. Quer dizer, a alma humana, ela é, primeiro, ela é imaterial. Mas também a alma dos animais é imaterial. Se diz, o cachorro não tem alma. Não, o cachorro tem alma. Tem. Só que a alma dele não é imortal. Por quê? Porque essa alma do animal, ela não é espiritual. É uma alma que, embora sendo imaterial, depende do corpo para a sua existência. E, portanto, com a corrupção, a indisposição do corpo, a alma também deixa de existir. Enquanto que, no caso do homem, a alma, ela subsiste mesmo depois da indisposição do corpo. Por quê? Porque há um provérbio latino que diz: agitur sequitur esse. Agere sequitur esse. Então, a ação corresponde ao ser. Se age como se é. Então, nas nossas atividades intelectuais, se nota que as nossas ações intelectuais superam os limites do corpo, os limites do espaço, os limites do tempo. Aqueles exemplos que eu dei naquelas aulas, aquelas instruções de filosofia, né? O ser humano, um cachorro, ele vê essa cadeira, ele tem a impressão da cadeira, mas ele não tem uma ideia universal de cadeira, ou seja, uma ideia que se aplica a várias cadeiras. Ele não tem essa ideia universal, porque essa ideia supera os limites da matéria. O ser humano não, ele tem ideias que são universais, ou seja, essas ideias superam os limites de espaço, não se restringe a uma cadeira, mas se aplica a outras cadeiras. Então, isso é imaterial. Isso suplanta os níveis da matéria. E como esse agir do ser humano é um agir que supera os limites da matéria, também o ser dele supera os limites da matéria. Pode subsistir, pode agir sem estar limitado à matéria. E por isso, quando a matéria se indispõe, ou seja, quando vem a morte, o corpo entra em falência, a alma subsiste mesmo se separando do corpo. Mas consegue ficar eternamente? Consegue ficar eternamente, sim. Fica eternamente justamente porque se ela consegue subsistir, agir sozinha, independentemente do corpo. Mas não sente saudade? Certo? Sim, isso é outra coisa. Aí a gente tem um dogma da ressurreição dos mortos. Certo, mas isso é sobrenatural. Nosso Senhor fez isso como uma espécie de complemento. Mas não há necessidade natural de ressurreição dos corpos, é uma coisa sobrenatural. Porém, a alma separada, ela subsiste independentemente do corpo. Ela pode subsistir independentemente do corpo, justamente por causa porque nós vemos a partir do agir dela. É um agir que não depende intrinsecamente do corpo, essas atividades intelectuais. Então, é uma prova racional, filosófica da imortalidade da alma. Agora, claro, para a gente chegar à visão beatífica, tudo isso são coisas sobrenaturais. Aí é Deus que outorgou isso, pela fé nós sabemos. Mas, naturalmente, nós vamos provar a sobrevivência da alma. A vida não acaba aqui. E mesmo os pagãos sabiam disso. Muitos pagãos,
estudaram essas coisas, chegaram a essas conclusões. Antes de Jesus Cristo, eles chegaram, pelo menos tiveram a... Bom, agora, para chegar, explicar melhor as coisas, eles ficavam... A coisa é muito sutil, né? Eles ficavam meio tateando nas coisas, mas eles chegavam a essa percepção da imortalidade da alma. Mas então, no inferno, o corpo também vai? Depois da ressurreição, né? Antes não. No Claro. inferno vai ser corpo e alma. Sim, claro. Depois da ressurreição dos mortos vai ser assim. Isso é outra coisa. Então, não, Nossa Senhora já está com o corpo e alma, mas isso é algo também sobrenatural, um privilégio que ela teve com o Nosso Senhor. São os dois únicos corpos que estão no céu, né? Que é o Nosso Senhor e Nossa Senhora. Bem, outra característica do homem. Nós vimos a imortalidade, a espiritualidade, a imortalidade do homem. Também é o homem livre nas suas ações, a liberdade, né? Sim, o homem é livre nas suas ações e cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixá-la de fazer, ou fazer antes uma que outra. Por exemplo, se eu disser voluntariamente uma mentira, eu sinto que eu poderia deixá-la de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. A liberdade é outra característica do ser humano. Uma liberdade limitada. Atenção, a liberdade, hoje se fala de liberdade aí como se fosse uma coisa limitada. Eu faço o que eu quero, pode fazer o que eu quero. Não é verdade isso. Evidentemente, a liberdade do homem é uma liberdade limitada. De onde vem essa liberdade? Como é que nós poderíamos provar de maneira breve a liberdade do ser humano? É o seguinte: a vontade no ser humano segue a razão. Nós gostamos, nos dirigimos, né? Temos amor a uma coisa que nós percebemos. Nós só podemos ter um afeto, nós só podemos dirigir nossa vontade para algo que nós conhecemos. Primeiro nós conhecemos um bem, depois nós nos dirigimos a esse bem. Ninguém pode amar uma coisa que ele não conhece. Pelo menos algo ele conhece. Mesmo que ele conheça certo ou errado, mais ou menos ele conhece alguma coisa. Então, nós conhecemos o bem, nós só somos atraídos de maneira necessária para o bem em comum. Nós conhecemos tudo sobre o aspecto do bem. Tudo são bens. Porém, nós só somos atraídos de maneira necessária para o bem infinito, que é o próprio Deus. Só somos atraídos necessariamente pelo bem infinito. Ora, aqui na Terra nós só temos bens particulares. Eles não forçam a nossa vontade. Não forçam necessariamente. Então, por exemplo, eu posso ser atraído por uma grande propriedade muito bonita, que vale milhões, e eu me sinto atraído por aquela propriedade que me faria realmente muito feliz se eu morasse ali, tudo do bom e do melhor, etc. Isso atrai, mas é um bem sensível, não enche completamente. Você pode ver uma outra propriedade que vai lhe atrair mais ainda, que está em outro país, muito mais organizado, porque nessas propriedades aqui, mesmo que sejam muito boas, né, mas sempre é o problema da violência, isso aqui, você fica, rapaz, se tiver muito ladrão, fica meio ladrão. Mas se você vê uma outra propriedade num país que tem uma violência baixíssima, muito civilizada, etc., você pode ficar com as portas abertas, tranquilidade, aquela propriedade já vai atrair você mais do que aquela outra. E assim por diante, estou dando um exemplo material, para dar uma impressão, para exemplificar a coisa. Quer dizer, esses bens não atraem completamente a sua vontade, porque eles são finitos. Todos esses bens têm mistura de bem e de mal, ou pelo menos carências, insuficiências. Mesmo aquela propriedade lá no, sei lá onde, num país muito civilizado, que você pode deixar as portas abertas, tranquilo, mas pode ser um país também muito frio, aí vem aquele inverno, você não gosta de frio, gosta de país tropical, que frio horrível. Acontece muito isso, gente rica que começa a experimentar bens da terra, aqui e ali, tudo ele não fica satisfeito com nada. Ele vai em uma coisa, vai em outra, ele não... São bens finitos. E, portanto, você tem a liberdade de escolher entre esses bens. Você pode se dirigir a um ou se dirigir a outro. Ademais, há a experiência psicológica. Qualquer um pode constatar que eu posso pegar esse livro aqui,
ou posso não pegar. Qualquer um pode fazer essa experiência. Eu posso pegar esse livro, fechar, eu posso deixar aberto. Eu posso sair à rua, eu posso não sair. Hoje eu não vou sair. Por quê? Porque, não sei, está frio ou está chovendo. Mas se você quiser, você pode sair, sai. Mesmo que eu me molhe todo, eu pego um guarda-chuva, eu vou e saio. Nós somos livres. Apenas essa liberdade é uma liberdade que não é total. É uma liberdade que essa liberdade física da gente, o livre-arbítrio, é algo limitado. Limitado ao nosso próprio ser. Nosso próprio ser. Eu não posso chegar e dizer, você me transformar num pássaro e vou sair voando. Você não pode fazer isso. Evidentemente você não pode. Se for fazer isso aí, dá um pulo e cai lá, não adianta. Você não tem asa, você não é um pássaro. Então, há um limite da sua natureza. Esse limite natural limita a sua liberdade, claro. Porque se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma humana é espiritual, irracional, livre na sua ação, capaz de conhecer e amar a Deus e de gozá-lo eternamente, perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Em que estado criou Deus os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Vamos entrar agora na criação do homem, assim, histórica, né? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus aos nossos primeiros pais outros dons? Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons, que eles deviam transmitir juntamente com a graça santificante. E eram a integridade, ou seja, a perfeita sujeição dos sentidos à razão. A imortalidade, ou seja, a imunidade de todas as dores e misérias. E a ciência proporcionada ao seu estado. Então, por exemplo, vejamos aqui os dons. Então, Adão e Eva. Eles tinham, primeiro, a graça santificante, e depois os dons. Esses dons eram a integridade, depois a imortalidade, depois a ciência infusa, e daí como era o estado dos nossos primeiros pais. Eles tinham a graça santificante, que é o que nós temos, os que estão na graça de Deus. Essa graça que inclui nela as virtudes e os dons do Espírito Santo e que é justamente a semente da glória. É o que nos faz capazes do céu, da bem-aventurança eterna. Além disso, eles tinham dons que facilitavam essa graça santificante, manter e fazer crescer essa graça santificante. Então, eles tinham a integridade. O que era a integridade? É como se fosse um efeito, nós veremos depois com o pecado, houve isso, o efeito dominó, né? Você tem um dominó aqui, outro aqui, outro aqui. Então, está tudo aqui, um leva a outro. Então, pela graça santificante, a natureza humana estava perfeitamente submetida a Deus. Porque é isso, a graça santificante nos torna filhos de Deus, filhos adotivos. Então, nós estávamos submetidos perfeitamente à vontade de Deus. Estando assim, então, nós, que somos seres compostos, corpo e alma, potências diversas, isso, aquilo, tudo isso estava disciplinado. Havia uma submissão em nós mesmos, o que nós não constatamos hoje em dia. Como consequência disso, a morte não existia, porque a morte justamente vem dessa insubmissão
das potências inferiores às potências superiores. Essa usura, digamos assim, entre aspas, das nossas potências inferiores que se deixam, vão se gastando com o tempo. O ser humano, por mais que ele se cuide, vem a idade, daqui a pouco, eu estou sentindo a dor aqui, eu comia de tudo, agora eu já não estou mais aceitando certas coisas, já estou tendo maior cansaço, isso, aquilo, e vai. Mesmo que ele vá se cuidando, mas chega uma hora que chega o limite. Justamente por causa dessa indisposição, não há mais aquela integridade, aquele controle que deveria haver do superior sobre o inferior. Então, Deus, em primeiro lugar, as potências superiores, inteligência e vontade, depois as sensíveis, os sentidos, etc. Devia ser assim, mas não é. Não é. Por causa do pecado. Mas Adão e Eva eram assim. Então, eles tinham a integridade, a imortalidade e a ciência. Ciência infusa. Porque toda a nossa ciência é adquirida. Mas Adão e Eva receberam uma ciência altíssima, elevadíssima, já infusa. Porque eles apareceram já como adultos. Ora, eles tinham que ter um conhecimento proporcionado para poder começar essa tarefa imensa que era começar a humanidade. Começar a humanidade exige um conhecimento muito grande. Vocês devem ter ouvido falar já dos chamados meninos lobos, né? Vocês devem ter ouvido falar disso. Meninos lobos que foram encontrados no correr da história, mas há alguns casos muito bem documentados, que era caso de menino abandonado ou até roubado por lobos. Se conta um caso de uma senhora que ia trabalhar, naqueles tempos, né? Todo mundo vivia na roça, trabalhava lá na França, né? E aí ia trabalhar, então tinha filho pequeno, porque muitos filhos, né? Então deixava o menino num cestozinho, né? Aí quando voltava, sumido. O que é que acontecia? Às vezes uma loba tinha perdido os filhos dela, por qualquer motivo lá, e com o instinto maternal, né? Ela vinha e pegava o menino e levava para criar. E criava o menino no mato. Então, anos depois, vinha um caçador, achava aquele menino todo já de unha crescida, com dente crescido, todo peludo, assim, como um animal. Era o filho anos depois. E quer dizer, que era um ser humano, porém, ele já tinha todo o comportamento de lobo, de animal. Então vocês imaginem o Adão e Eva aparecendo sem nenhuma ciência. O que é que eles iam fazer? E essa teoria aí do evolucionismo, que diz que mesmo o evolucionismo mitigado, que diz que não, Deus se serviu, infundiu a alma lá na macaquinha que estava lá e virou ser humano, mas como é? Ia nascer de uma macaca, como é que ia ser a educação desse ser humanozinho pequenininho? A macaca ia ensinar o quê? Ele ia ficar um macaco também, olha. Não ia para frente a humanidade. Como é que ele ia transmitir o que ele não recebeu? Então, era necessário uma ciência muito elevada. E, de fato, há vários pesquisadores que vão cavando a história humana, sem essas invenções aí de universidade, de evolucionismo, e muitas vezes, eles chegam à conclusão que as civilizações mais antigas tinham uma ciência mais elevada do que outras civilizações. Eles chegam, parece haver o que é uma decadência da civilização. Decadência. Às vezes, civilizações muito antigas tinham um conhecimento extraordinário, muito antigas. Esse conhecimento certamente veio da ciência infusa dos nossos primeiros pais, que mesmo depois do pecado, conservaram algo disso. E isso foi transmitido aqui e ali, uns mais para uns, outros menos para outros, por diversas circunstâncias que a gente não tem condição de avaliar. Não temos condição, mas se constata isso. Então, eles foram criados num estado realmente muito elevado, de uma felicidade muito grande, terrena. Era uma prova, porque eles não tinham ainda a visão beatífica, mas era muito fácil para eles conservar a graça de Deus. Não tinha visão beatífica. Não tinha visão beatífica. Não, claro que não. Porque se tivesse a visão beatífica, automaticamente eles seriam beatificados por essa visão e se colocariam no estado definitivo. Quem vê Deus se coloca no estado de bem-aventurado definitivo. Por isso o céu não tem fim. Ninguém vai pensar, eu vou para o céu, mas se lá me vier uma tentação, não tem nada disso. Foi para o céu, acabou a história.
A visão de Deus beatifica a pessoa. Então, eles, como estavam em prova, não existia ainda isso. Ainda não existia isso. Mas eles estavam num estado muito superior ao nosso. Eles tinham muito maior facilidade de resistir às tentações, por exemplo. E por isso o pecado deles foi muito mais, teve muito mais malícia do que os pecados, boa parte desses pecados, desses homens por aí, fracos, etc., que se deixam levar pelas tentações. Eles não tinham fraqueza. Não tinham fraqueza. Então, se Adão... Qual foi o pecado de Adão? O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham do céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Se Adão e Eva tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa. Eram estes dons devidos ao homem? Não eram devidos, mas eram gratuitos. E por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem justiça, privar deles Adão e toda a sua descendência. Este pecado é próprio somente de Adão? Não é só de Adão, mas é também nosso, embora por título diverso. É próprio de Adão porque ele o cometeu com o ato da sua vontade, e por isso nele foi pessoal. É nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes e por isso para nós é pecado original. Então o pecado original não é um pecado pessoal nosso. Importante considerar isso. Ele é pessoal em Adão, porque foi Adão que cometeu o pecado. No entanto, como Adão era origem da natureza humana, essa natureza humana é transmitida por geração. É verdade, pode-se dizer, mas a alma é criada por Deus, é verdade. Mas o ser humano é um composto substancial de alma e corpo. Alma e corpo formam uma natureza. Como o corpo é transmitido por geração, em Adão estavam todos os seres humanos ali. A partir da transmissão natural, todo o gênero humano foi sendo desdobrado, digamos assim. Como corpo e alma formam uma só natureza, o pecado original, essa natureza transmitida por Adão, sem os dons e privada da graça de Deus, foi sendo também transmitida. Deus criava a alma de cada um, mas essa alma, formando o composto substancial, digamos assim, pegava o contágio. A natureza saía viciada. O corpo, né? A natureza, a alma também, no sentido que a natureza, o corpo e a alma formam uma natureza. Como o corpo vinha por geração natural, então tudo era, a espécie, por assim dizer. No caso, a consciência? Vamos ver isso, vamos ver por parte disso. Então, é um pecado original em nós. Em Adão foi um pecado pessoal. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? Porque, tendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, tendo este desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão no estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Contraem todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus com singular privilégio na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Salvador. É bom entender que Nossa Senhora tinha, digamos assim, o débito do pecado. O pecado devia atingi-la, porque ela é ser humano também, da geração de Adão. Mas Nosso Senhor a preservou. Foi uma redenção superior à nossa.
É como alguém que foi ferido e você vai e cura a ferida dele, como o bom samaritano. Então, é uma redenção, você curou a ferida dele. Mas se você está indo para ser atingido pelos ladrões e alguém chega, não passe por ali que os ladrões vão lhe pegar, e você preservou daquilo ali. Você o salvou, mas salvou de uma maneira preventiva. É superior. Foi assim, mal comparando, que nosso Senhor fez com a Santíssima Virgem. Ela livrou, preservou Nossa Senhora na previsão dos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A redenção antecipada. Uma redenção preventiva, melhor dizer assim, preventiva. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado com eles de misericórdia. E essa misericórdia foi justamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós depois, somente a partir daí, entraremos no segundo artigo do credo. Mas por enquanto eu só queria acrescentar aqui as feridas do pecado original. Porque a primeira, pecado original. Então, a primeira coisa foi a perda da graça santificante. O principal. A partir daí houve então o efeito dominó. O primeiro dominó, digamos assim, foi a graça santificante. Como que fazia justamente que nós fôssemos submetidos a Deus. Quando esse caiu, nós nos tornamos revoltados contra Deus, então o resto foi caindo também. Então, nós perdemos todos esses dons. E recebemos 4, digamos assim, feridas disso. A primeira é justamente a ignorância. Ignorância. Então, são as feridas do pecado original. Depois, a malícia. Depois, a fraqueza. Finalmente, a concupiscência. Pecado original. Perda da graça santificante e depois dessas 4 feridas. A ignorância, a dificuldade em conhecer a verdade. Como é difícil para o ser humano conhecer a verdade. Basta ver o número de pessoas desgarradas por aí que não conseguem, não conhecem a verdade, não quer saber. E às vezes são pessoas muito inteligentes. Não é só burrice, não. Existe a burrice, mas existe também o apego a um certo entenebrecimento da inteligência, que a pessoa não consegue atingir coisas espirituais. É impressionante isso. Depois, a malícia, que justamente é a debilidade da vontade. Depois, a fragilidade, que é a covardia diante das dificuldades. Covardia diante das dificuldades. Missa 8 horas da manhã, passar por essa estrada aí, 4 quilômetros, quebrando o carro, levando lama. Imagina. Bom, de fato não tem obrigação de ir todo domingo, porque aí passa a semana 2, 3, 4. Covardia. Fragilidade, feliz do pecado original. Está aqui. E o quarto é a concupiscência. Quer dizer, é o apetite desordenado pelas coisas sensíveis. Que é fonte de pecado. Porque justamente nós somos atraídos para coisas que têm um valor, mas esse valor deve ser medido pela razão. A razão mede o valor da coisa.
a depender do valor da coisa, nós não somos atraídos. Então, a razão deveria dominar. Então, por exemplo, se um ser humano, mesmo sem um pecado original, ele sente fome, ele tem que comer. Então, o que é que ocorre? Se não houvesse pecado original, a razão indicaria, você tem necessidade de comer tanto de comida. E você sentiria uma atração por aquela comida dentro desses limites dados pela razão. Porque a razão é superior. Então você iria e comeria o tanto que necessário para você. E você sentiria prazer nessa comida. Esse prazer seria perfeitamente lícito, porque estaria dentro dos limites da razão. Ora, qualquer um sabe como a coisa se passa na realidade. Né? O sujeito às vezes vira um porco para comer, vai aquele negócio mesmo. E se chega a absurdos, como os romanos, né, que iam fazer aqueles banquetes fora do comum na Roma Antiga, e havia lugares chamados vomitoria, porque eles tinham um negocinho só para mexer, depois que estava cheio não aguentava mais. Aí tinha só uma varetinha que eles já faziam sob medida para mexer ali, e depois voltar para comer de novo. Quer dizer, era só o prazer de comer, mais nada. Não era comida, você comer porque você tinha fome, não, era só o prazer de comer. E faziam pratos para os imperadores, esse aqui era um negócio impressionante. Você fazia um prato só de língua de pavão. Você imagina uma língua de pavão, já viu uma língua de pavão? Pega a língua de pavão, um negocinho aqui. Você fazia um prato de língua de pavão. Quantos pavões você matava para obter aquele prato? Quer dizer, só requintes, até não poder mais, para você sentir gosto, e depois que estava cheio, ó, botar para fora e depois mais coisa, outra. Quer dizer, se chega a esse nível de animalidade, abaixo dos animais, porque aí é abaixo dos animais, porque o animal pelo menos ele come com muita fome, daquele jeito, um pouco, isso aí, mas ele só come a fome que ele tem. Quando a fome saciou, ele não come mais. E assim, a gente passando por outras coisas, né, a castidade, tudo, a coisa nem se fala a que níveis desce o ser humano.